Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, estamos vivenciando a semana em que celebramos o nascimento de Jesus. Nessa semana, eu quero começar com uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, os versos de 5 a 11, ele descreve uma cristologia perfeita, ou seja, ele diz quem é Jesus. E ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algumas pessoas dizem que Jesus foi um mestre, um grande mestre, que ensinou grandes verdades, e ele foi. Outras pessoas dizem que Jesus foi um profeta, e ele foi um profeta também. Mas antes e acima de tudo, o texto Paulo faz questão de dizer que, embora sendo igual a Deus, Jesus é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Por isso, a primeira coisa que nós podemos dizer a respeito de Jesus é que ele é Deus, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. E qual foi a atitude de Jesus? Primeiro, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus é Deus e é o Deus servo. Ele se esvaziou, ele deixou a sua divindade e veio e viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Como diz a Escritura, e vimos a sua graça, a graça como a do unigênito do Pai. Jesus é então Deus e Jesus é o Deus servo. Olha que humilhação, Deus nascer como ser humano, Deus nascer como uma criança impotente, exposta a todos os tipos de perigos que o ser humano pode passar. Mas Jesus fez questão disso. Ele se tornou semelhante a um ser humano. E não só isso, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. A cruz era um tipo de morte que só os bandidos, os piores bandidos, experimentavam. Um cidadão romano, ele não poderia ser crucificado, porque era muito humilhante alguém ser crucificado. Mas Jesus experimentou isso. Um dos pais da igreja, lá no segundo século, Orígenes, ele disse que Jesus, ele simplesmente experimentou a morte totalmente desprezível da cruz. E ele fez isso por nós. Ele se humilhou, ele se humilhou. Agora, diante da sua humilhação, Deus o exaltou. E Deus o exaltou e o colocou acima de todo e qualquer nome, para que diante do nome dele, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Veja que maravilha, Jesus é Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um mestre, ele não é só um homem que tinha belas palavras, ele é Deus. Não só ele é Deus, ele é o Deus servo, que se humilha, que serve a humanidade, que dá a sua vida em resgate de muitos. Mas não só isso, ele é Senhor, Senhor sobre todas as coisas. E isso é maravilhoso em Jesus. Ele consegue ser Deus e ser humano. Ele consegue ser servo e ser Senhor. Isso porque ele é Deus. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Por isso, nessa semana em que estamos lembrando, estamos rememorando, estamos comemorando o Natal, o nascimento de Jesus, lembre-se disso. Jesus é Deus. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Mas ele é um Deus diferente, ele é um Deus servo. As divindades sempre vinham para governar, para dominar. Jesus veio para servir. E ele se humilhou, se tornou um ser humano, morreu numa cruz mas por ter morrido numa cruz, ele tem um nome que está acima de todo nome.
e por isso ele deve ser reverenciado, glorificado, porque ele é Senhor de todos os seres. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, e lembre-se, estamos celebrando o nascimento do menino Deus.